E nesse próximo bloco, nesse próximo tópico, a gente fala do encerramento da cadeia tributária. Esse é o tópico um dos mais cobrados em relação à substituição tributária, junto com a MVA. Vamos ver ele aqui, ó. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por ST correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. Temos muita coisa para falar aqui. Primeiro ponto, um dos pontos campeões em prova. O direito é para o substituído. Muita gente confunde a banca, como eu falei já, as bancas trocam isso aqui por substituto. Não só aqui, mas em várias outras questões de prova, eles trocam substituído por substituto. O que é essa restituição? Olha aqui. A remete mercadoria para B, tá? E vai ter uma futura saída aqui na frente. Então, A recolhe o fato gerador 1 e recolhe por substituição o fato gerador 2. Vamos supor que ele tenha aplicado uma MVA e achou uma base de cálculo lá de ST e recolheu o ICMS devido por ST. O que o artigo 10 da Lei Candir fala? Fala assim, olha, se esse fato gerador 2 aqui não se realizar, tá? Se ele não se realizar, B tem direito à restituição. Por quê, gente? Porque A vendeu para B e calculou o ICMS próprio e calculou o ICMS da futura operação de B. Só que essa futura operação não vai ocorrer. A mercadoria estragou, por exemplo, pereceu, então não vai ter essa futura saída. Ora, o Estado não pode enriquecer por algo que não deu, que não se teve um motivo. Na substituição, a gente está recolhendo de maneira antecipada, na substituição das operações subsequentes. Está recolhendo de maneira antecipada. Então, se não existir esse fato gerador 2 aqui, há um direito à restituição. Acho que isso aí todo mundo pega muito fácil. O que muita gente confunde é isso aqui, ó. Quem tem direito à restituição é B, que é substituído, não é A. Pô, da Rocha, peraí. Tá errado isso. A que recolheu para o Estado. A que entregou o dinheiro para o Estado. Não foi? Você acabou de falar. A recolhe o fato gerador 1 e recolhe o do futuro fato gerador de B, fato gerador 2. Você falou A. Então, se não vai ter o fato gerador 2, A que tem que ter o direito à restituição. Não. E tem uma lógica para isso. Qual é a lógica? Quem arcou com o ônus? Quem se ferrou? Em português, claro, para não falar outra coisa. Quem se ferrou nessa? Quem se deu mal? Quem se deu mal foi B. Como assim, da Rocha? Quem se deu mal? Quando A vai recolher o ICMS da futura operação de B, é óbvio que ele cobra esse valor de B. Então ele cobra lá R$100 da mercadoria e tal, mais R$20 de ICMS-ST. Então o que A está fazendo é apenas uma ponte. É facilitando o Estado, é facilitando o B também, como a gente viu nos benefícios da substituição tributária. Então, A, ele apenas serve de ponte. Se ele cobra de B R$20 de ST e entrega ao Estado, ele não arcou com nada. Ele simplesmente fez o quê? Daqui e toma aqui. Ó, me dá aqui, B, me dá R$20. Ok? Estado, toma aqui R$20. É isso que ele faz. Tá certo? Então, se B arcou com esse ônus, B, substituído, tem direito à restituição. Pensa no imposto de renda. Vamos pensar aí no imposto de renda. Quando a gente tem imposto de renda, vou dar o meu exemplo aqui, né? Vem descontando lá todo mês, né, um percentual no meu contra-cheque, no meu bilhete lá de pagamento. Quando chega no outro ano, a gente tem o chamado ajuste anual, né? A declaração de imposto de renda de ajuste anual. Eu faço o ajuste anual, então eu boto
minhas receitas, boto despesas dedutíveis, o que eu tive, o que eu não tive, lá, escola das crianças, plano de saúde, enfim. Eu vou colocando lá as coisas que tem para colocar. Quem recebe a restituição? Todo mês, a Fazenda tira do meu salário um pedaço de imposto de renda. Entrega para quem? Para a União. Ó, União, eu tirei aquilo da Rocha, tantos reais, toma aí. Não é isso que você faz? É. Então, eu estou sendo substituído. Não sou eu que pego meu salário, vou lá e pago um carnê. Não é isso, a regra não é essa. Mas quando tem a restituição, que eu recebo, normalmente eu recebo dinheiro de restituição, quem recebe não é o fisco, não é a Fazenda aqui de Pernambuco. Foi ela que tirou de mim e entregou para o Brasil, a União. Porém, eu tenho direito à restituição, porque ela tirou de mim e tirou a mais. Se eu fiz o ajuste e tenho direito à restituição, ela tirou a mais de mim. Tá certo? Então, se ela tirou a mais de mim, eu estou pedindo a restituição, eu tenho direito, eu substituído. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Assim como eu falo, olhou a questão que fala sobre prestação de serviço de transporte, já vê se tem lá intermunicipal, que é uma pegadinha clássica. Olhou para a ST, já vê se trocou substituído por substituto. E quem tem direito à restituição é o substituído do fato tirador presumido que não se realizar. Repare que, pela Lei Candir, tá? A gente só tem a restituição se o fato gerador presumido não se realizar. Então não aconteceu esse fato gerador 2. E se a base de cálculo que foi calculada for diferente da presumida? Tá? A base de cálculo presumida foi diferente da real. Exemplo, A calcula lá através de MVA uma base de cálculo aqui da ST de R$1.000. Então, usou MVA, usou tudo certinho, de acordo com a legislação, não errou em nada. Deu uma BCST de R$1.000 e recolheu o ICMS. Baseado nessa BCST, alíquota vezes BCST, menos ICMS próprio. Só que depois, futuramente, quando o B deu saída ali, né, quando o B praticou o fato gerador 2, ele fez por um valor de R$700. Concorda comigo que B recolheu mais ICMS que devia? Por que B, da Rocha? Porque B entregou o dinheiro para A entregar ao Estado. Sim, né? Se foi usado uma BC maior, ele recolheu mais imposto, mais ICMS. Por quê? Porque, na verdade verdadeira, quando ele foi vender, na verdade ele vendeu por 700 e não por 1.000. E aí, para a Lei Candir, a gente não tem a possibilidade de restituição. Não pode. Só há a possibilidade de restituição quando o fato gerador presumido não se realizar. Não teve essa saída fato gerador 2. Mas se for por um valor diferente do que foi calculado, não teria direito à restituição. E se for a saída da Rocha for por 1.200, calculou-se a ABC, A calculou a BCST de 1.000, mas na verdade, quando foi ver, B vendeu por 1.200. Tem complementação? Para a Lei Candir também não. Tá? Só que os contribuintes socorreram do Judiciário e chegou ao STF. Esse assunto chegou ao STF. E o STF decidiu da seguinte forma: olha, ainda que a Lei Candir tenha falado de fato gerador presumido que não se realizar, se a base de cálculo presumida for maior do que a efetiva, ou seja, o STF falou dessa situação aqui, ó. Se a base de cálculo que se presumiu 1.000 foi maior do que a que efetivamente ocorreu, o substituído, sempre substituído, tem direito à restituição. Esse foi o entendimento do STF. E aí rebateu nos estados. Os estados, a grande maioria deles já tem isso na própria legislação, falando, beleza, também tem direito à restituição nesse caso. Mas aí, né, como os estados não são bobos, eles chegaram e falaram assim, tudo bem, tem direito à restituição, né? Fato gerador presumido que se realizar com uma base de cálculo, um fato gerador que se realizar com uma base de cálculo inferior àquela que a gente presumiu, não tem problema. Mas, né, eu vou te cobrar uma complementação na hora que você vender por acima de 1.000. Por exemplo, 1.200. Você recolhe
200 a mais. 200 a mais não, recolhe sobre uma base de cálculo de diferença de 200 reais. Calcula sobre a diferença, vê quanto dá e recolhe a complementação. Aí os contribuintes, putz, ferrou, né? Achei que ia estar bombando, mas, claro, né? Aí eu acho mais do que justo. Se a base de cálculo não é mais encerrada, se a cadeia não é mais encerrada, se não há uma definitividade da base de cálculo, tem que ser para mais ou para menos. Então, o contribuinte, se ele quer exigir a restituição, o fisco pode exigir a complementação. Então, os fiscos colocaram nas suas legislações, olha, tá, pô, tudo bem, pode ser restituído o fato tirador ali diferente, não tem problema, o valor diferente, mas eu quero a complementação. E aí, né, os contribuintes ficaram naquela. O que eu faço? Se instituiu em vários estados, que se chama aí, cada estado vai chamar de um nome, né? Mas é o chamado ROT, Regime Optativo da Substituição, da Tributação de Substituição Tributária. Cada estado, como eu falei, vai ter o seu nome. O que seria esse regime optativo? Os estados chegaram e falaram assim, olha, beleza, o STF decidiu dessa forma, beleza, estou colocando aqui que você tem direito, mas vamos fazer um negócio? Eu também estou colocando a complementação aqui. Vamos fazer um negócio? Eu não te encho o saco e você não me enche o saco. É o que os estados estão fazendo. Eu não te encho o saco e você não me enche o saco. Ou seja, assina um acordo aqui comigo, tá? Um termo de acordo, em que você abre mão da restituição quando vender por um valor inferior ao que foi presumido, e eu abro mão da complementação quando você vender por um valor superior ao que foi presumido. Então, o Estado e o contribuinte, eles apertam a mão, assinam um termo de acordo e o contribuinte passa a ser enquadrado no ROT. Tem, inclusive, estados que permitem alguns benefícios fiscais somente se o contribuinte se enquadrar no ROT. Então, o contribuinte foi atirar para um lado, acabou que a bala ricocheteou para ele, né? Por quê? Ricocheteou nele. Por quê? Porque o Estado falou, tá bom, você quer a restituição? Beleza, eu quero a complementação e ainda só vou dar benefício fiscal se você tiver no ROT. Ou seja, se você não quiser mais a restituição e eu não quiser mais a complementação e a gente tiver de comum acordo. Beleza? Então, esse é o contexto todo. Pela Lei Candir, só tem direito à restituição substituído quando o fato tirador presumido não se realizar. Para as várias legislações dos estados, a gente vai ver, né, a depender de qual é o seu estado, que prevê a possibilidade também do fato tirador presumido se realizar por um valor inferior, né, e tem a complementação e a possibilidade do ROT. Tá? Mas na Lei Candir, como eu falei, a gente só tem essa possibilidade aqui. Bom, vamos lá. O fato tirador presumido não se realizou. O contribuinte, ele entra com pedido de restituição, né, o substituído, e se o fisco não falar nada em 90 dias, o fisco ficou quieto, não falou nada. 90 dias, o que o contribuinte pode fazer? Ele se credita. Ele vai lá na escrita fiscal e se credita de um valor atualizado. Então ele está pedindo restituição lá de 100 mil reais. O fisco não falou nada. O fisco ficou quieto. O que vai acontecer? 90 dias, ele vai e se credita. Sobrevindo decisão contrária irrecorrível, ou seja, não tem mais para onde correr, é a última instância, e essa decisão foi contrária à restituição, ou seja, ele fez o pedido, o fisco pode chegar e falar, não, tem direito. Ou o fisco pode chegar e não falar nada em 90 dias. Não falou nada em 90 dias, não quer dizer que o fisco não pode falar depois. O fisco pode chegar depois e falar, beleza, confirmo, você tem direito a essa restituição, já fez, tudo bem, tá certo. Mas o fisco pode chegar e falar assim, olha, não, eu não entendo que você tem direito à restituição. Mas o cara já descreditou, porque passaram lá os 90 dias, ele pôde se acreditar. O que vai acontecer? Ele vai precisar estornar esse crédito, e aí ele tem um prazo de 15 dias a partir da ciência da decisão. Tá? Então, 15 dias da notificação, ele tem que estornar também atualizado e pagar acréscimos caso seja devido. Então, exemplo 111 aqui. Uma indústria de suco vendeu 2.000 litros para um atacadista, que revendeu para um varejista, que revendeu para diversos consumidores. Então, está aí a cadeia, né?
A indústria foi eleita por lei substituta de toda a cadeia e, por isso, recolheu o ICMS próprio e o ICMS do atacadista e lá do varejista. Baseado em preço sugerido pelo fabricante, método imposto pela legislação do Estado em questão, utilizou-se a ABC do ICMS-CT o valor de venda ao consumidor final de R$10. Entretanto, ao verificar que havia vendido o suco por 8 e não por 10, o varejista protocolou o recolhimento na Agência da Fazenda, solicitando ICMS pago a maior. Então, peraí, a gente utilizou 10. Por que utilizou 10? A gente não. Né? O substituto utilizou 10. Por quê? Porque a legislação assim previa. Mas eu vendi por 8 para o consumidor final. Tem direito à restituição? Pela Lei Candir, não. Tá? Baseado na Lei Candir, ele indeferiu. Baseado na Lei Candir, como eu falei. Tá? Por quê? Porque somente caso o fato gerador presumido não se realize. Como eu já falei e repito, estou falando da Lei Candir, baseado na Lei Candir. Analisando um processo parecido, de mulher deferiu um outro requerimento. O varejista, nesse caso, requereu restituição do ICMS pago por uma venda que não havia sido concretizada, pois decidiu dar uma festa e consumir todo o seu estoque de cerveja comprado. Obviamente, nesse caso, o fato gerador presumido, saída por venda da cerveja, não ocorreu, uma vez que o varejista utilizou a cerveja para consumo. Né? Então, não teve fato gerador, beleza, o substituído tem direito à restituição. Tá? Então é isso, gente. Atenção a esse caso, né, do STF. A gente vai ver o que a nossa legislação diz, né, se é que a legislação diz alguma coisa diferente aqui da Lei Candir, e a gente analisa e vê em cada legislação de cada estado como que os estados se posicionam quanto a isso. Mas o posicionamento da Lei Candir é esse que eu citei para vocês, só de fato gerador presumido que não se realizar, e o posicionamento aí do STF é no sentido de poder também, caso ter restituição, caso a base de cálculo presumida seja superior à que foi efetivamente realizada, tá? E lembrar também que é o substituído e não o substituto que tem direito à restituição. No próximo bloco, a gente começa aí com as questões, vamos ver como que as bancas trazem isso, como é que tem funcionado, e vamos ver se você de fato entendeu aí a ST. Grande abraço, vejo vocês no próximo bloco.